E a gente já começa nesse bate-papo sobre solidão, solitude. Vamos refletir um pouco sobre isso, afinal também é gostoso, né? A gente contar com a nossa própria companhia. Mas tem gente que foge disso, que eu vou te dizer, a pessoa não suporta ficar sozinha, precisa o tempo todo de alguém. E então a gente vê que a solidão, ela não ocorre só quando se fala de relacionamento amoroso, né? Que é o que a Thaís vai explicar pra gente a partir de agora, porque tem vários tipos de solidão e tem gente que não fica à vontade com isso, que fica realmente incomodado. Bom dia, Thaís, você tá bem? Bom dia, Edu. Bom dia, gente. Prazer estar aqui novamente para falar desse tema, para falar sobre solidão, sobre solitude, que eu falo que quem não viveu, viverá um dia. Não tem como escapar. Eu acho que é uma das experiências que a gente tem que passar aqui na Terra, né? Mesmo que não queira, que não seja algo gostoso, mas que também colabora com o nosso processo de desenvolvimento, né, pessoal? Eu concordo plenamente. É que as pessoas, desde sempre, a gente encara a solidão de uma maneira sempre muito negativa. Tem até, eu comentei esses dias sobre uma música. Olha, eu vou denunciar a minha idade na hora que eu falar essa música, Edu. Vamos saber agora. É aquela música da Sandra de Sá, uma música antiga, acho que nem é nem da sua época, acho que você é mais jovem que eu. É uma que fala: solidão, dá um tempo e vai saindo. Tá. Você sabe qual que é essa música? Quando a gente fala de Sandra de Sá, que agora é Sandra Sá, já é antigo. Eu falei, gente, eu acho que só eu devo lembrar dessa música. Com certeza muita gente que está assistindo se recorda. Mas se a gente lembrar, né, brincadeiras à parte, a solidão é sempre vista de uma maneira negativa, como algo que faz com que você se sinta meio que fora, né, meio out de tudo que está acontecendo. Não se pertencendo a nada. Exato. E claro, né, que, como você falou, tudo depende da proporção, mas a gente ouve o tempo todo que ser solitário é ruim, tanto é que pessoas que escolhem, por exemplo, sei lá, não casar, não ter filhos, viver sozinha, as pessoas sempre olham e falam: ai, nossa, coitada, vive sozinho. Olha, você viu aquela pessoa que é solitária? Então as pessoas encaram isso de uma maneira negativa. E até quando a gente olha para a rede social, para a vida das outras pessoas, sempre associam que as pessoas só são felizes se elas tiverem alguém do lado. Seja marido, seja amigos, seja família, enfim. Você sempre tem que estar acompanhado para dizer que você está feliz. Pessoas que, de repente, eu já cansei de ver pessoas, sei lá, no shopping tomando um café, ali sozinha, com o seu livro, e as pessoas sempre olham com uma cara de piedade, como se aquilo fosse negativo. Então a gente ouve isso há muito tempo, né? Então a gente falou das redes sociais, das músicas, da própria julgamento que as pessoas fazem sobre isso. Mas a pergunta é, né, como que essa pessoa se sente neste lugar? Porque aí tem uma diferença, porque a solidão por si só, se a gente falar uma pessoa que se sente mal com aquilo, então, por exemplo, que ela se sente invalidada, invisível, se sente rejeitada, se sente triste, se sente realmente como se as pessoas não gostassem dela, por exemplo, quando ela se vê sozinha, isso é negativo. E aí a gente está falando desse sentimento de desamparo, de rejeição e de menos-valia. E que muitas vezes está muito relacionado à validação externa. O que isso quer dizer? Eu só consigo me enxergar a partir de um outro. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Então somos seres de relação. Logo, eu preciso de um outro, né, para que eu possa me sentir pertencente, como a gente falou no início. Tem gente que chega em casa que não consegue ficar 5 minutos sem estar conectada com alguma coisa. Tem gente que chega em casa, liga a TV, liga o rádio, liga para o amigo, vai para a rede social, fica ali tentando preencher ali o espaço vazio com alguma coisa, porque às vezes o silêncio é ensurdecedor, como a gente costuma dizer. Pois é, e às vezes a pessoa tem até uma necessidade, né, de ligar para alguém, ficar 1 hora conversando, meia hora, porque ela não quer ficar sozinha, né, e é uma fuga, né, que a pessoa arruma e que hoje em dia também com tanta forma de comunicação, né, facilita também, né, porque é o WhatsApp, é Instagram, pelo menos traz uma distração, mas na verdade é que a pessoa não consegue lidar com isso ou de repente sente um vazio. Exato, porque a solidão está muito relacionada a esse sentimento de vazio
crônico, é aquela sensação negativa mesmo, né? E aí a pessoa começa a ter pensamentos negativos sobre si também. Ela começa a achar que ela não é interessante o suficiente, ou que ela não é uma pessoa amável, né? Ninguém gosta de mim, as pessoas não se importam, as pessoas não me enxergam. Então, traz essa sensação de vazio, quando a gente pensa na solidão de uma maneira negativa. Tá. Pode impulsionar a depressão, então, também, né? Pode. A depender do estado, né, prolongado desse sentimento, porque não é a solidão em si, e sim o que ela te causa. Qual é o sentimento que ela traz. Então, ela pode, sim, levar você para um processo depressivo, para um processo de entristecimento. E muitas vezes, dependendo da situação, pode até te levar a se conectar com coisas e pessoas que não tem nada a ver com você. E aí aquele sentimento, ele só tende a piorar, porque não tem nada a ver contigo. Né? Mas aí se a gente pensar, por que a gente tem essa questão com a solidão? Por que isso acontece? Né? Porque é um medo que as pessoas têm, as pessoas morrem de medo, né, de ficar sozinhas. E eu acho que isso está muito relacionado à nossa própria história, enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Né? Porque desde que a gente é muito pequenininho, né, a gente é falado pelos pais, a gente se entende como indivíduo a partir do olhar de um outro, e esse outro geralmente são os pais. E esse medo, eu acho que ele é ativado quando você se vê nesse lugar de solidão, de estar sozinho, né, que são coisas diferentes da solitude que a gente já vai explicar. Ele ativa esse medo arcaico, que é o medo do desamparo. Porque de pequenininho, o que você faz? Você tem seu pai, você tem ali sua mãe, enfim, um cuidador dizendo o quanto você é bonitinho, o quanto você é fofo, o quanto você é amado. E você precisa desse outro para também exercer os cuidados. A gente precisa de um outro para sobreviver. Isso quando a gente é pequeno, mas e depois? Pois é. Quando eu me torno um adulto, será que eu ainda preciso desse outro para me validar? Porque às vezes as pessoas acham que não vão dar conta sozinhas. Será que eu vou dar conta de ficar sozinha, de resolver tudo sozinha? E eu acho que é isso que bate quando a gente se depara com esse medo. E a sensação que dá é que isso piora quando a gente vê uma pressão social muito grande também em relação a você ter alguém ou ter filhos, ou você observa, né, as amigas, os amigos, todos casando, né? E de repente você não tem mais pessoas, até para você fazer programações de sair, porque todo mundo vai meio que se ajeitando, né? Exato. A vida das pessoas vai evoluindo nesse sentido e de repente a sua não evoluiu, né? O que também não é ruim necessariamente, porque esse sistema tradicional de relacionamento, vida a dois, casamento, ele também não serve para todo mundo, não é o ideal para todo mundo. A gente tem que perceber o que dá certo para a gente e o que não, seja pelo nosso estilo de vida ou pelas próprias vontades, né? Para a gente não ceder uma pressão social que nos é imposta. Sim, e a gente vê isso o tempo todo, né? Porque, como você falou, às vezes as pessoas vão seguindo caminhos diferentes e eu acho que é nesse momento que vale a gente questionar e pensar se, de repente, aquele grupo ou aquelas pessoas se conectam com quem eu sou hoje. Porque se você começa a olhar, às vezes, pela própria rede social ou pelo comentário que as pessoas fazem, você realmente começa a se sentir fora da casinha, né? Fora daquele grupo. Então, às vezes, vale a pena até trazer um pensamento mesmo, refletir. Será que esse grupo ainda faz sentido? Será que esse tipo de hobby faz sentido na minha vida? Porque eu acho que esse questionamento é que vai fazendo com que a gente comece a perceber que, de repente, eu preciso buscar outras coisas que se conectem com quem eu sou hoje. Eu não preciso casar, eu não preciso ter filhos se aquilo não fizer sentido na minha vida. E aí está uma dificuldade do pessoal, né? De repente conseguir se conectar a essas outras coisas, né? Porque daí a pessoa já percebeu que aquele grupo não faz mais sentido, ela cai na solidão de novo, né? Que ela se vê sozinha. E aí, frente a essa necessidade, mas não sabe como fazer, né? Como buscar, como conhecer, mas tem que dar um jeito, né, Thaís? Se atualizar, com certeza. Se esforçar também, né? Porque aí, em alguns casos, se a gente pensar, essas pessoas, elas tendem, porque aí volta para esse medo arcaico que a gente comentou. O medo de ser abandonado, de ser rejeitado e de não dar conta sozinha é tão grande que ela começa a se conectar com coisas que não fazem sentido. E aí vem carência afetiva, porque aí vem vários gatilhos, né? Então, a
A pessoa fica carente. Então, ela tende, muitas vezes, a se conectar com relações que vão causar dependência emocional. Muitas vezes, elas não saem de determinados grupos ou relações por medo do que vai vir lá na frente. Mas isso tem muito a ver com autoconhecimento. Porque se a pessoa não sabe do que ela gosta, não sabe o que realmente faz sentido na vida dela, ela vai acabar caindo nessa armadilha e vai continuar se sentindo sozinha. Porque tem gente que fala assim, nossa, eu tenho um monte de amigo, eu vivo em festa, eu estou sempre em atividades, estou sempre com a minha agenda super ocupada, mas quando eu chego em casa eu me sinto sozinho. Ou pessoas que às vezes estão rodeado mesmo de pessoas numa festa em algum lugar e ainda assim se sentem sozinhas. Por quê? Porque ela não está conectada com aquele grupo. Existe uma quantidade, mas não existe a qualidade da relação. Quem nunca, né? Se viu num lugar que você falou, o que eu tô fazendo aqui, né? Exatamente. Queria minha casa. Exatamente. Mas aí chega em casa também não aguenta ficar sozinho, né? Pois é um conflito interno, né? É um conflito. E aí eu fico sempre olhando, né? Eu já ouvi em consultório, isso é muito comum. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma cliente que ela foi casada durante muito tempo, porque também existe uma outra questão importante aqui. Muitas vezes esse sentimento bate quando a gente faz encerramento de ciclo. Seja porque, sei lá, você saiu de um trabalho, terminou uma relação, ou um grupo de amigos que de repente você se separa por alguma razão, e aí você pode sentir essa solidão. Nesse caso foi uma separação. E uma das primeiras coisas que ela comentou foi o medo que ela tinha de não dar conta sozinha. E o medo de ficar sozinha. E aí foi um processo muito bonito, né? Um processo de autodescoberta mesmo. Porque um dia eu me lembro que eu perguntei assim, mas do que você gosta? Você, porque tudo ela trazia ali o elemento da relação. Ela não sabia me responder. Essa é uma pergunta muito simples e que na maioria das vezes quando a gente está em setting terapêutico, as pessoas não sabem responder o que realmente ela gosta. Ou quando você pergunta, mas quem é você? Aí as pessoas trazem aquela, eu sou, sei lá, sou psicóloga, vou dar meu exemplo, sou psicóloga, sou psicanalista, sou mãe de pet. Não, mas isso é você? Quem é você de fato? Né? E isso tem muito a ver com essa questão de se conectar com você mesmo, com o que você gosta, com o seu desejo. Que é o autoconhecimento. Exatamente, exatamente. Agora, e a diferença de solidão e solitude? A gente deu um spoiler, né, que a gente ia falar sobre o tema. Eu acho essencial a gente entender essa diferença, porque tem muita gente que é tida como solitário, como solitária, aos olhos alheios, mas que está se sentindo muito bem, obrigado. Exatamente. Né? Esta é a solitude. Porque qual que é a diferença? A solidão é uma ausência que é imposta, vamos colocar assim. Não é algo que você escolhe. Você não gostaria de estar naquela posição. Exatamente. Já a solitude é algo que você escolhe. Você define, não, hoje eu quero estar comigo mesmo. É algo que traz para você um sentimento de paz interior. É aquele momento de você se reconectar com você mesmo. É o momento em que você para, de repente, para tomar um café, para ler um livro, para tomar um banho longo. E você se sente feliz fazendo aquilo. Então você escolhe, é uma escolha consciente e que te dá prazer em estar na sua própria companhia. Isso é a solitude. Que é algo delicioso também de se viver, porque tem pessoas que não se permitem, né? A pessoa às vezes tem uma codependência emocional tão grande, terminou um relacionamento, ela não está nem sofrendo por aquela relação que acabou, ela está sofrendo por se ver numa posição de novo de estar só e às vezes já quer pular para uma outra situação porque não suporta ficar consigo mesma. Exatamente, e isso é muito comum para as pessoas que têm esse grande medo, mas aí a gente tem que buscar entender, a pessoa, claro, né, com autoconhecimento e se questionar, eu estou nesta relação ou pulando de uma relação para outra, porque realmente eu quero me conectar, eu quero construir alguma coisa, ou é para tapar buraco? E se eu me sinto tão mal com isso, isso pode estar relacionado ao seu próprio desenvolvimento, ao seu próprio entendimento do que é estar só. Pode ser, sim, de repente, que lá atrás, na sua infância, você sabe que um dia me contaram, agora eu lembrei, uma pessoa falou assim para mim, porque os meus pais diziam para mim quando eu era criança, que se eu não fosse uma pessoa melhor, eu ia morrer sozinha. Então pode vir de lá de trás. Pode.
Como uma crença que foi embutida. Exatamente. Ou seja, eu preciso ser muito bacana, eu preciso ser muito legal. Para alguém querer ficar comigo. Exato. Ou senão você vai morrer sozinho. Ou seja, estar só é negativo. Uhum. Entende? Então você cria aquilo como uma verdade. E como a gente falou no início, toda, né, a mídia, a rede social, o mundo dizendo que ser solitário é ruim. E o preconceito em relação a isso é tão grande, principalmente quando a pessoa vai ficando mais velha, né? Quando ela vai chegando na fase idosa, né? Muitas mulheres, né? Caem naquela coisa de, é a tia dos gatos. É isso mesmo, eu lembrei agora da tia dos Não gatos. É a tia dos gatos, é péssimo, gente, esse arquétipo. Não chame ninguém de tia dos gatos, que ninguém merece, né? É verdade. As pessoas olham para a tia dos gatos. E essa questão da solitude, ela é tão bacana. Eu já ouvi isso muito, da tia dos gatos. Eu acho que eu vou ser a tia dos pets. Será, Thaís? Mas a gente já está ressignificando. Está mostrando que é uma coisa boa. Exatamente. Que pode ser uma coisa boa. Exatamente, porque eu adoro ficar sozinha. Uhum. Eu gosto também. Eu gosto. Gosto porque é o momento em que eu me reconecto comigo mesma. Gosto de ir ao shopping só, que nem você falou, tomar um café sozinho, momento de parar, pensar na vida, né? Ter ideias. Exato. É tão produtivo. E é isso que você falou, é super importante. Quando a gente está neste momento de solitude, de estar conosco mesmo, é um momento de criação. Uhum. É um momento de você refletir, de pensar o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, o que eu gosto, o que eu não gosto. E às vezes até a gente pode se confrontar também com coisas que a gente não gosta em nós mesmos. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes a dificuldade de estar só é a dificuldade de entrar em contato com sentimentos ou com partes nossas que a gente não quer olhar. Uhum. Sabe aquela história de você jogar sujeira para baixo do tapete? Entendi. Né? Então, se eu estou com uma agenda lotada, no grupo do WhatsApp, na balada, sempre rodeado de pessoas, em que momento eu paro para me olhar? Para perguntar quem sou eu nesse mundo? Não tem nem tempo para isso. Não tem, você não abre espaço. E às vezes é por esse medo de enfrentar esse lado que nós temos, que é um lado, vou chamar de um lado sombra. Uhum. Eu dou um exemplo da comida, né? Vamos supor que você tem uma comida que você não gosta mais. E você, enfim, não quero mais comer essa comida. Você pega essa comida, coloca num potinho e bota ela lá no fundo do armário. Uhum. Em algum momento, essa comida vai começar a cheirar mal, Sim. Vai começar a estragar. É isso que a gente faz quando a gente não olha para esse nosso lado sombra ou para algo que nos machuca. Porque uma vez ali guardado, não significa que ela não vai aparecer de novo. Uhum. Muito pelo contrário, aquilo que eu tendo a ignorar tende a vir com mais força. Uhum. Que é a comida podre cheirando mal lá no seu armário. Sim. Né? E que vai ser mais difícil de limpar também, né? Uhum. Porque você vai deixando ali acumulando fungo, estraga o Tupperware. Né? E eu acho que é um pouco desse lugar. Não olhar para esses sentimentos, para esse lado sombra, também traz esse prejuízo. É claro, né, Edu, que aí a gente também tem que lembrar que o excesso de solitude também pode não ser tão bom. Então também tem o outro lado. Tem. Eu digo isso porque, como eu disse, eu gosto muito de ficar sozinha. Uhum. E eu sou aquelas que eu vou ver um seriado, eu vou criar, eu vou pensar, eu vou escrever, enfim. E às vezes eu vou ver coisas aleatórias, as pessoas até brincam, né? Eu vou contar aqui uma fofoca pra vocês, gente. Se você é psicóloga 24 horas, não, gente. Uhum. Nos momentos em que eu estou sozinha, eu adoro assistir novela mexicana. Que não tem ninguém olha e fala, meu Deus, como assim? Uhum. É um momento em que eu fico ali, sabe? Completamente desconectada da minha vida profissional. Porque, sim, a gente tem uma agenda cheia, a gente tem uma rotina. E a gente precisa desse momento. Precisa do tempo para você, né? Do seu espaço. Exato. E aí, quando eu não estou vendo as minhas novelas mexicanas, como eu costumo brincar, aí sim, e às vezes, por incrível que pareça, eu tenho insights. Mas eu tô lá, de repente, vem uma ideia, sabe? Mas aí no lado negativo, será que pode causar, de repente, uma dificuldade de relacionamento, de se ajustar ao outro? Exatamente. O excesso de solitude, O excesso de solitude pode te levar para esse lugar de você ter dificuldade nos relacionamentos, porque vamos pensar o seguinte, você mora sozinho, né? De repente você gosta de ficar sozinho, então tudo fica meio do seu jeito. Você acaba impondo ali, né, a sua rotina, a forma que mais te agrada. Quando chega outra pessoa... Exato, começa a incomodar. Bagunça, incomoda. Pode começar a incomodar. Então você pode começar a
se afastar, a criar um certo isolamento do mundo, dos grupos, como uma forma também de proteger esse lugar que é tão confortável. Pois é, a visita mais demorada já incomoda. Exato, né? Porque as pessoas costumam dizer, a nossa bagunça não incomoda, mas a do outro com certeza. Né? Então, nessa questão do exagero da solitude, pode levar para você começar a se isolar dos grupos, a começar realmente a criar ali um certo ranço né, de pessoas. E é necessário a gente se relacionar. A questão que eu coloco aqui não é você se relacionar por necessidade, e sim por escolha. Entendi. Né? Não é pelo medo de ficar sozinho, mas é pela escolha de repente, aquela relação te complementar e agregar à sua vida. Exatamente. E como que a pessoa que tem dificuldade de lidar com a solidão pode começar a desenvolver a solitude? Quais são as dicas? Olha, eu acho que é legal começar pequenininho. Então, por exemplo, começa a, sei lá, sair para tomar um café, que é mais fácil, sozinho, né? E pensar na vida. Ou muitas vezes fazer nada. Sabe o nadismo? Quero fazer nada. Vou praticar o nadismo. Vou sair, vou tomar um café, prestar atenção no movimento, prestar atenção nas pessoas, vai dar uma volta num parque, vai ao cinema, viaje sozinho. São algumas coisas que eu acho que podem começar... Viajar sozinho é desafiador, hein? Pra quem não tá... Esse aí tem que ser um passo um pouquinho maior, né? Aos pouquinhos a gente chega lá. Exato. Mas é legal também a gente questionar, Edu. Quando eu começo a me relacionar com as pessoas, começa a se perguntar, eu estou me relacionando com essa pessoa porque realmente eu gosto dessa pessoa, essa pessoa realmente tem a ver comigo, ou eu estou tapando um buraco? Porque às vezes esse espaço vazio, ele é um espaço também de criação, como a gente colocou. É o momento de você realmente pensar em coisas que você pode construir. Né? Então, acho que questionar a qualidade dessas relações e se perguntar também, por que estar comigo mesmo é tão ruim? O que isso me remete? Eu gosto realmente da minha própria companhia? Eu acho que essas são perguntas importantes para que a gente possa começar a cultivar essa solitude aí de uma maneira positiva. Fazer hobbies também é legal, Edu. Sim. Né? Porque vamos pensar o seguinte, você tem lá, de repente, uma relação que não tem mais nada a ver com você. Um grupo de amigos que, sei lá, gosta de fazer esporte radical e você já não gosta mais daquilo. Só que você insiste em fazer porque você se sente sozinho. De repente você escolhe um hobby diferente, algo que tem a ver com você, que de repente pode ser, sei lá, vou praticar yoga. De repente você conhece pessoas que podem se conectar mais com quem você é. Né? Eu tenho um outro caso de uma outra pessoa que ela descobriu, depois que ela ficou sozinha, que ela começou a cultivar essa questão de praticar a solitude, ela falava que não gostava de esporte. Gente, hoje ela corre. Ela se descobriu fazendo uma nova atividade, conheceu pessoas, né? Inclusive conheceu um crush novo lá no meio das corridas. Que legal. Mas Então dá vazão aos hobbies, né? Dar vazão aos hobbies também é legal. É bem interessante. Perfeito. Agora eu tenho uma informação aqui, Thaís, que diz que o silêncio, ele intensifica as dores, inclusive, que a pessoa que está sozinha, de repente, ela, mediante a essa situação, ela pode se incomodar mais com dores, sejam físicas ou até emocionais? Eu acredito que sim, Edu, porque imagina o seguinte, quando você está nesse silêncio, você começa a ouvir as suas próprias dores. Então é nesse sentido, porque é o momento em que eu paro e começo a perceber que a história que eu contei da marmita podre, né? Você começa a olhar para si e perceber as coisas que de repente não são legais em você mesmo. Sim. Então isso vai intensificando aquele mal-estar. Né? Mas eu costumo dizer que às vezes é necessário você olhar para isso para não fazer isso que a gente colocou agora, para baixo do tapete, colocar a marmitinha suja lá dentro do armário, porque de alguma maneira isso vai vir. Mais cedo ou mais tarde, aquele sintoma vai aparecer. Então, por isso que dói mais. Gente, você que está assistindo pelo Aura Pura aí, conta pra gente, né, ou pelo Instagram, como que você lida com isso, se você gosta de ficar sozinho, ou se você se incomoda. Vamos fazer uma enquete rápida aqui, jogo rápido, só pra gente ver. Você que tá aí pelo Aura Pura, manda pra gente. Ou você que tá pelo WhatsApp, tá assistindo na televisão,
não tem o aplicativo A Hora Pura? Manda pra gente no WhatsApp aí, 11 96271 0106. Você gosta de ficar sozinho e lida bem com a solitude? Você já está nesse ponto em que você está cultivando, né? Você gosta de ficar sozinho e lida bem com a solidão? Você já está nesse ponto, né? Que você está tranquilo frente a isso? Ou você tem medo de ficar só e se incomoda? Conta pra gente, eu quero saber. Já já a gente lê aqui os comentários da galera pelo A Hora Pura. Mas antes disso, tem alguns sinais de que a pessoa, de repente, está fugindo da solidão, está tentando escapar disso? Tem sinais. Então, se você, por exemplo, sente-se ansioso quando você está sozinho, isso pode ser um sinal. Uhum. Ou se de repente você aceita e topa qualquer programa, mesmo aquele que você não está afim, para não ficar sozinho, é um outro sinal. Tá. Né? Começa relações sem nenhum significado. Compras por impulso também pode ser um sinal. Quando você compra por impulso ou quando você come por impulso, pode também estar relacionado à solidão. Não só isso, tá, gente? Porque as pessoas falam assim, mas eu faço isso e não me sinto sozinho. Podem ser outros gatilhos. Mas neste caso, como a gente está falando da solidão, esses são alguns sinais que podem sim remeter a uma sensação de que você não está lidando bem com isso. E às vezes também tem pessoas que passam horas e horas nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, ali rolando aquele feed, mas você não se conecta com nada. Você passa ali 2, 3 horas e aquilo não faz o menor sentido. TikTok. Exato, gente. Como o pessoal perde tempo, né? Se for fazer a somatória de quantos minutos, né, perde-se ao dia nesse rolando movimento, feed, né? Nossa. As pessoas ficam quase que hipnotizadas, né, nesse movimento. Eu tenho o TikTok do Terapia Etc e tal, que eu posto de vez em quando lá. Eu não consigo, no Caís, não consigo ficar ali no TikTok rolando o feed. Aquilo me dá um nervoso. Eu não consigo. Chega uma hora, né? Às vezes uns minutinhos, né? A gente até se distrai, mas depois disso, né? Em mim começa a dar uma inquietude também. Mas tem pessoas que ficam horas. Preenchendo o vazio. E aí eu sempre digo, o vazio, gente, as pessoas encaram o vazio, Edu, como algo negativo. Ou acham que precisam tampar estas faltas. E o que é importante a gente entender? Que a falta, ela faz parte da vida. Inclusive para nós, né, psicanalistas, a falta ela é constituinte. O que isso significa? É a partir da falta que se gera desejo. E aí vocês vão falar, mas como é que eu vou saber se eu estou preenchendo o vazio ou se eu estou me movimentando no sentido positivo, né? Usando a falta como um motor, porque a falta é que move o indivíduo para a construção. Qual que é a diferença entre preencher vazio e estar fazendo isso de maneira positiva? O preencher o vazio, vamos dar um exemplo. Eu gosto de passear no shopping, né? Você falou que gosta de passear no shopping, eu também adoro passear no shopping. Vou passear no shopping, por quê? Porque eu estou dentro da minha casa, né? Isso é um caso, inclusive, real. A pessoa está dentro de casa, mas ela fica tão incomodada naquele silêncio de estar sozinha, que ela faz? Ela vai para o shopping. E aí ela chega lá, ela sai com sacolas e sacolas de roupas e de sapatos e de coisas, mas logo depois que ela faz isso, ela sente um vazio. Ela sente uma tristeza. Por quê? Porque aquilo ali não vai preencher esse vazio, que muitas vezes é esse vazio de construção. Ela preenche com coisas, mas que não fazem o menor sentido. Essa é a questão. Já uma falta que é produtiva, constitutiva, é a falta da criação. É a falta que te move no sentido de você, de repente, ir ao shopping, de repente tomar um café, ou até você vai comprar alguma coisa, mas você não sai com aquele mal-estar, você sai feliz, você sai satisfeito, você volta para casa tranquilo, vai lá, guarda suas compras, toma aquele banho gostoso, ouve uma música e tá bem com isso. Ou seja, fez a função, exato, né, que era de trazer um bem-estar, né, uma distração. Então a gente tem que sempre reparar o que a gente sente, né, ao fim da experiência. Ao fim da experiência, porque se é urgência, desespero, é falta sendo preenchida com coisas que não tem a menor importância ali. Agora, se gera um bem-estar, criação, aí sim a gente está falando de desejo, de algo positivo. Então, tudo tem a ver com o significado daquilo que você está fazendo, como você se sente, como você colocou.
e evitar ceder às pressões, né, sociais, né, a pressão social em relação à questão de ficar só, né, de ter de arrumar uma pessoa, uma companheira, um companheiro, ter de ter filhos, né, visando ao futuro, porque filhos também não é certeza de absolutamente com nada. certeza. Né? Você não pode fazer seus planos, né, seus projetos em cima do outro, né? Com toda certeza, porque tem pessoas que falam, preciso ter filhos para alguém cuidar de mim na velhice. Gente, você não cria filhos para que eles cuidem de você na velhice. Eles podem cuidar, mas não quer dizer que eles vão. Né? Então, você não pode colocar as suas faltas, os seus buracos para que o outro preencha. Até porque você precisa olhar para esse lugar, como a gente colocou, e entender o que esse vazio está dizendo sobre você. Não é o outro que tem essa obrigação. Se ele quiser fazer, ótimo, maravilhoso. Se a pessoa quiser estar ao seu lado, bacana, mas não é obrigação. Tenha filhos porque você quer ter, né? Exato, não para cuidar de você. Não para cuidar de você. Se a gente ouve muito isso, né, Edu? Ai, quando eu ficar velhinho, eu vou ter meus filhos para cuidar. E aí? E se não? E se o filho viaja, vai embora do país, você vai fazer o quê? Pois é. Daí bate a frustração, né? Exato. Cuidei, né? Me dediquei. Exatamente. Isso me lembra... não tem a ver com o assunto, mas tem. Essa questão de filhos. Recentemente a gente falou sobre síndrome do ninho vazio em um dos nossos podcasts, que é isso que os pais se dedicam ali, ficam se produzindo em função dos filhos, achando que eles vão cuidar dele na velhice, só que o filho alça voo, vai embora e os pais se sentem frustrados, solitários muitas vezes, porque ele perde uma função de cuidar dos filhos e passa a ser qualquer outra coisa. E é importante porque tem muitos pais que se sentem solitários com a saída dos filhos. E tem também, além disso, que pode ainda piorar a situação, a questão da viuvez também, né, Thaís? Quando a pessoa ela se vê numa situação diferente do que foi, né, em outrora, em que ela tinha filhos, ela tinha marido, né, ou de repente é ele que tinha filhos e tinha esposa, e agora se vê só e tendo de aprender a viver, né, nesse novo momento, estando numa idade mais avançada, onde a pessoa, de repente, está desconectada da tecnologia, de como fazer amizades, não sabe nem por onde começar. É desafiador também, né? Sim, é um grande desafio. E aí eu acho que nesse momento é importante a gente se revisitar e entender, né? Às vezes vale a pena até fazer uma lista, sabia? Porque tem pessoas que se veem nesse momento, né? Claro que tem um processo de luto, etc., ali, durante o período que a pessoa fica ali sem o marido ou os filhos, mas em algum momento é legal fazer uma lista. Então, por exemplo, o que eu faço e que eu não gosto? Aí você coloca numa parte, num quadrante. Num outro quadrante você coloca o que eu gostaria de fazer e não faço. E o que eu faço, que eu gosto, e aquilo que eu não vou fazer de jeito nenhum. Dividir isso em quadrantes. E aí você olha para essa tabela e aí você começa a se redescobrir. Porque às vezes, de repente, sei lá, vamos supor que você teve uma viuvez. Às vezes tem coisas que você gostaria de fazer que você nunca fez. Então, será que não vale a pena eu tentar, mesmo com uma idade avançada? Né? Sim, por que não? Por que não? Eu falo, gente, enquanto você está vivo, você pode construir coisas até o último dia da sua vida. Não tem idade para isso. Exatamente, ó. Você que está pela hora pura, conta para mim aí no chat. Você lida bem com solidão, numa boa? Mas seja sincero. Comenta aí comigo, se você se incomoda, não gosta de ficar só, me incomodo, né? Fico buscando algo para fazer, eu fico numa boa, amo, adoro. Conta aí que já vou ler aqui os comentários para a gente ter uma noção. Você também pode agendar, né, um atendimento terapêutico com a Thaís. A Thaís é psicanalista e é psicóloga e atende online e pode fazer sua terapia, porque terapia é recomendado para todo mundo. Todos nós precisamos, né, Thaís? Sem sombra de dúvidas. E às vezes nesse momento em que você se sentir, de repente, essa solidão, se isso te traz um sofrimento, se você quer entender quais são as crenças que estão por trás disso, às vezes vale a pena se investir numa terapia. A terapia também é um lugar de reencontro, de construção. Eu falo isso sempre para os meus pacientes. Tem gente que às vezes vem procurar terapia e acha que é só para falar de problema. Às vezes não, é um espaço para reconstruir. De repente você pode olhar para essa solidão e entender que ela pode ser um espaço de cura,
um espaço de construção, não um espaço de punição. Porque a partir do momento em que você consegue gostar da sua própria companhia e você começa a escolher com quem você quer estar, com certeza você vai sentir que é muito libertador. Uhum. Não por obrigação, não por necessidade, mas por escolha. Né? Então, se precisar de ajuda nesse sentido para lidar, se você não consegue fazer sozinho diante dessas dicas que a gente trouxe, a terapia pode ser um espaço bem bacana para isso. Então, aí é só me chamar no WhatsApp. Posso deixar o número? Pode, tá aqui. Então, vamos soltar na tela. É o 11 93254 0618. Eu vou repetir. É 11 93254 0618. 32540618? Isso. Ah, o que a gente colocou na tela tá diferente. Não, é esse mesmo. Ah, tá certinho? É 93254 0618. 0618, tá? Na minha ficha que tá diferente, então. Perfeito. Então tá o número certo na tela pra galera. Vamos repetir mais uma vez? Sim, é o 11 93254 0618. Tá. Tem o Instagram também? Que é o @apsicanálise. Isso. E também, para quem tiver interesse, tem o meu podcast, que está no YouTube, que é o Terapia, _ etc e tal, que tem vários temas lá bem bacanas para vocês assistirem. Segue a gente lá, dá o seu like. Uhum. Muito bom. Sempre várias temáticas legais a cada episódio. Lá no podcast, Terapia, _ etc e tal. Thaís, muito obrigado pelo bate-papo. Amei a vinda, né? Obrigada, Edu. Várias reflexões para todo mundo que está vendo, né? Isso aí. E a gente sempre trazendo, a cada 15 dias, a Thaís Rosa está aqui trazendo essas temáticas, né? Que todos nós nos deparamos num determinado momento da vida, né? Para a gente poder lidar de uma forma diferente e com mais maturidade emocional. Galera, nós vamos para um rápido intervalo, agora eu vou ver os comentários de vocês no Aura Pura e contem aí pra gente como vocês lidam com a solidão, viu? A gente já volta, é o tempo de você pegar um cafezinho e já já tem mais Bom Astral. Não sai daí.